E aí, continuando, página 121, disse o Imperador Amarelo: a sequência das 4 estações é a fonte para se indicar a alteração de concordância e a adversa da condição do pulso. Mas qual estação o baço controla? Thibaut respondeu: o baço se associa à terra e é um visgo solitário que tem a função de umedecer tudo em volta das outras vísceras. Respondeu porcaria nenhuma do que o imperador perguntou. Legal esse Thibaut, né? É maneiro. Mas o que ele diz? Ele participa das 4 estações. Ah, é uma fala muito bonita, né? Então, o que ele fala aqui? O baço é um visgo solitário. Portanto, ele não se associa a uma estação especificamente, mas que tem a função de umedecer tudo em volta das outras vísceras. Portanto, ele faz parte de todas as outras vísceras por estar umedecendo. Lembra, o baço não gosta de umidade, mas ele é quem fabrica os líquidos, é associado ao baço o domínio dos líquidos do corpo. O Imperador Amarelo perguntou: podemos distinguir se a função do baço está normal ou não? Thibaut respondeu: é difícil que se distinga o pulso normal do baço, mas pode-se distinguir através do pulso doente. Disse o Imperador Amarelo: com que se parece o pulso doente? Thibaut respondeu: quando a chegada do pulso é como água corrente, está indo além, o que mostra que a doença está no exterior. Quando a chegada do pulso é como uma ave ciscando o grão, é o recrudescimento, que mostra que a doença está no interior. Disse o Imperador Amarelo: desde que disseste que o baço é um visgo solitário, que se situa no centro para umedecer tudo em volta e as outras vísceras, qual doença pode ocorrer quando da expansão e do recrudescimento? Thibaut respondeu: quando da expansão, sentir-se-á peso nas extremidades e dificuldade de se erguer. Quando do decréscimo, os 9 orifícios ficarão obstruídos e o corpo ficará desajeitado. Que o baço se situa no centro e umedece tudo à sua volta, ou seja, participa de todas as estações. Mas ele tem um pulso também característico de quando a doença está no exterior do baço e quando está no interior do baço, apesar de não estar relacionado a uma estação. Correto? Então, o que ele trouxe até agora aqui foram pulsos característicos ou explicações sobre o pulso tenso da primavera, o pulso em anzol do verão, o pulso flutuante do outono e o pulso afundado ou em pedra do inverno. Ele explica todos aqui e fecha agora falando sobre o baço, né? Então, quando está com uma doença em exterior, sente-se peso nas extremidades e dificuldade de se erguer, seja algo recente do baço. Quando está no interior, os 9 orifícios ficarão obstruídos e o corpo fica desajeitado. Então, vê que é uma condição já extrema, os 9 orifícios obstruídos. São todos os superiores mais os inferiores. Então, fica desajeitado mesmo, né? Fica sem controle, tudo sem controle. Por enquanto, o que recomendo é leia e releia essas características de pulso, que é muito legal. É muito importante. Indo lá para a página 122. O Imperador Amarelo se pôs de pé com admiração, fez uma reverência e disse: muito bem. Agora compreendo os fundamentos essenciais da palpação e o axioma do mundo. O essencial do diagnóstico através da palpação para observar a condição do pulso normal e anormal é se manter alinhado com o princípio de operação da vitalidade incessante e que segue em frente. Se parar, o que resta da vida estará perdido. Esta
é uma verdade muito importante e profunda que deve ser gravada numa placa de jade e ser guardada na mansão interna para ser recitada toda a manhã. Seu nome deve ser placa de jade. Eu vou ler de novo para nós. O essencial do diagnóstico através da palpação para observar a condição do pulso normal e anormal é se manter alinhado com o princípio de operação da vitalidade incessante e que segue em frente. Se parar, o que resta da vida estará perdido. Esta é uma verdade muito importante e profunda. Portanto, o pulso deve estar presente, deve estar em concordância do pulso do horário, deve estar em concordância com o pulso da estação, deve estar em concordância com o pulso do movimento, do elemento, ok? Tem a característica de pulso. Tem a característica de pulso enfermo, tem a característica de pulso de enfermidade de externo e de interno, tem a característica de profundo, ou todas as características de pulso que ele trouxe no capítulo 18, e mais as que ele está comentando agora, mais outras que ele vai trazer, ou seja, eu devo perceber o pulso que está continuamente modificando-se por conta da experiência, por conta da relação com o externo, ele vai representar aquilo que acontece com o clima, tá? E deve ter a característica da estação predominante, ou característica que se está no momento da tomada do pulso. Disse o Imperador Amarelo: as 5 vísceras estão em comunicação umas com as outras, e a transmissão das energias perversas tem sequência regular. Se uma das 5 vísceras estiver doente, sua energia perversa será transmitida à víscera que domina. Se o tratamento não ocorrer a tempo, tal transmissão causará a morte do paciente de 3 a 6 meses, quando o tempo for longo, e de 3 a 6 dias, quando o tempo for breve. Por isso, quando se puder distinguir a síndrome interna, pode-se conhecer o dia crítico da doença, isto é, quando a víscera estiver sendo abandonada pelos perversos, será a data da morte do paciente. Então, bem curioso, né? Se ele apresenta para a gente a forma de transmissão desse interno, como é a contracorrente, como é quando o paciente vai morrer, e ainda divide os períodos em 5, né? Então ele fala, vai acontecer em tal momento. Não sei se hoje se aplica, volto a dizer, são tempos muito diferentes. Antigamente não se tinha hospitais nem medicações da forma como temos hoje, não tínhamos a medicina convencional que temos hoje, né? Então, são características de doenças que vão se manifestar com uma sequência de transmissão. Portanto, eu tenho que saber diagnosticar essa transmissão, como aconteceram os eventos, como e onde está chegando, para saber qual é o órgão principal, qual é o órgão, onde está a raiz, tá? Para poder realmente trabalhar sem que haja uma perda significante aí de ti ou um acúmulo excessivo de patógeno. E o principal, né? Ele fala, a transmissão das energias tem sequência regular. Se uma víscera estiver doente, a sua energia perversa será transmitida à víscera que domina. Essa é a sequência natural, ou para o filho ou para a víscera que domina, ok? E ele fala, né, quando a víscera estiver sendo abandonada pelo perverso, será a data da morte, ou seja, quando ele estiver transmitindo para aquela em que há a dominação, né, que essa onde está o perverso é dominada, perdão. Continuando. As doenças provenientes do vento perverso estão à frente de todas as doenças. Grifa aí, o vento é o que a gente mais percebe nas doenças. Quando o vento perverso invadir o corpo humano, fará com que ocorra um levantamento dos pelos finos,
obstrução da pele e febre no interior do corpo do homem. Nesse momento, pode-se curar pelo método do suor. Não se tratando a tempo, irão ocorrer síndromes de insensibilidade e inchaço. Nesse momento, pode-se curar com terapia de compressa quente, fogo, moxa-bustão e acupuntura. Se o tratamento for postergado, a energia perversa será transmitida e retida no pulmão, para causar a síndrome B do pulmão, ocorrendo tosse e contracorrente da energia do pulmão. Se a doença novamente não for tratada, a energia perversa será transmitida pelo pulmão ao fígado, para causar a síndrome biepática, dor hipocondríaca ou dor no hipocôndrio e perda do apetite. Nesse momento, pode ser tratada por meio de massagem e acupuntura. Se o tratamento demorar, a energia perversa será transmitida do fígado ao baço, para causar a síndrome do vento esplênico, icterícia, quentura no abdômen, irritabilidade e urina amarela. Nesse momento, pode ser tratada com massagem, remédios e banho quente. Se novamente não for tratada, a energia perversa será transmitida do baço aos rins, para causar a síndrome de retenção dos perversos no aquecedor inferior, e o calor ficará acumulado no baixo abdômen para causar dor e suores. Essa enfermidade se chama síndrome das trompanites devido à infestação parasítica. Nesse momento, pode ser tratada com massagem e remédios. Se o tratamento for novamente postergado, a energia perversa será transmitida dos rins ao coração para causar a síndrome do espasmo dos músculos e dos tendões, que é chamada convulsão. Nesse momento, pode ser tratada com moxibustão, por cone de moxa e remédios. Se a doença não for curada, o paciente morrerá após 10 dias. Se a energia perversa for transmitida dos rins ao coração e então transmitida em contracorrente ao pulmão com febre e frio, o paciente morrerá em 3 dias. Essa é a sequência de transmissão das doenças. Perfeito, maravilha. Ele falou de como acontece contracorrente, ele fala de como acontece naturalmente. Então, é natural que as doenças ou que os patógenos, as síndromes, vão sendo transmitidos, geralmente de um ponto para os outros. Pode acontecer de ter mais pontos de origem? Pode. O que eu costumo observar quando existem 2 pontos de origem são 2 tipos de manifestação diferente. Você vai ter um preponderante, que é a que foi gerada a partir da primeira. A primeira é severa, gerou uma segunda severa. Provavelmente deve ser essa transmissão, ou até algo recente que está se mostrando em outro órgão ou em outro movimento, em outro elemento, enquanto na realidade o principal é um outro. O que eu costumo recomendar é associe necessidade do seu cliente, do seu paciente, com manifestação da doença, da patologia, da patogenia, consequência dessa patogenia, com será que eu consigo achar uma raiz? Se eu consigo achar essa raiz, trabalho nela imediatamente, desde o início, porque aí todo o resto vai desaparecer por si. Eu não preciso gastar agulha com ramos. Faça essa experiência, a menos que o ramo seja muito evidente, e a partir do momento que você fez o tratamento de base dessa raiz, a pessoa não relatou melhora, aí sim você direciona, ok? Mas não gaste seu tempo e suas agulhas com ramos, caso não seja necessário, tá? Vai para a raiz, vale muito mais a pena, o resultado é muito mais proeminente. Ele é muito proeminente, ele demonstra-se muito mais eficaz a nível de abrangência, tá?